Vamos fazer outra provocação. Na segunda-feira a gente vai ver. Como é que você falou que vai ser o sorteio? Todo mundo, quando tiver... A hora que sair a bolinha do Flamengo, eu quero ver o dirigente que pegar o Flamengo. Sem reforços contratados, sem janela. Quem você teme mais pegar, o Botafogo ou o Flamengo? No mata-mata da Libertadores. Com esse time do Botafogo de hoje? É. O Flamengo. Hoje. O Flamengo. Tá bom. O Arnaldo fala, se fosse para escolher um para não pegar, é o Botafogo. Flamengo. Eu sou o Flamengo, fácil. Flamengo. Você, Massa. Ah, cara. Com esse histórico que o Palmeiras tem no Flamengo. É, o Flamengo mesmo. Pô, falou, deu um show aqui, agora é o Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver o que a imprensa paulista falou sobre a classificação do Mengão para a próxima fase da Libertadores. E eles debateram ali sobre como será perigoso para os primeiros colocados dos outros grupos, já que podem enfrentar o Flamengo na próxima fase. Alguns ficaram com medo, outros falaram que não era tudo isso, nem isso e aquilo. Foi bem legal acompanhar a reação deles ao debaterem a classificação contra o Tátira no jogo difícil e também a força do Flamengo e como os outros times podem se dar mal em enfrentar o Mengão já nas oitavas de finais. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada, sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo, é claro. O link lá do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Culposa, né? Que às vezes não tinha intenção de classificar, mas classificou mesmo assim. Agora, o Felipe Luiz, Arnaldo, ele fala um ponto lá que... Não, é só um aprendizado, nem o time da Libertadores é fraco. Esse aprendizado deveria ter sido aprendido no jogo contra o Córdoba. Certo. Né? Ali poderia ter aprendido isso e sacado que o jogo de ontem talvez não fosse a moleza. Foi bem ruim, né? Vamos combinar. Teve uma grande diferença, né? Além de ter tido já uma experiência ruim, o Córdoba, dessa vez o Flamengo jogou com o que tinha de melhor. Da outra vez, não. Mas não basta jogar com o que tem de melhor. Então, eu acho que tem uma questão aí de perna, sim. Né? Poucos jogadores que não atuaram no Allianz jogaram, mas tinha ali dois muito importantes de volta para um jogo em casa, Wesley e Pedro, por exemplo. Você podia esperar, né, alguma coisa. E acho que o Flamengo não fez nessa Libertadores, a não ser no jogo que para mim valeu a classificação contra o LDU, uma partida boa. Não fez. Das 6. A LDU foi uma partida boa. Tirou e falou, essa é a forte LDU? Sim, a forte LDU que meteu 3, passou o Flamengo e é a cabeça de chave, roubou a cabeça de chave do Flamengo e é a primeira colocada do grupo. É um time respeitável, a LDU. Contra a LDU, o Flamengo fez uma partida boa, necessária, né? A vitória. Essa partida foi ruim, a outra como mandante foi ruim, as 3 como visitante foram ruins. Então, o Flamengo nessa competição, que também é aquilo que eu falo, o Flamengo nessa competição, ele tem 3 títulos e muitos vexames. Ontem ele flertou com muitos vexames, né? Talvez por não lidar com ela. E acho que quando o Felipe Luiz fala dessa situação, numa noite que um monte de gente goleou, sobretudo o Palmeiras, foi estranho, né? A Libertadores só tem jogo difícil. Um monte de gente meteu 4, 6, tal, não sei o que lá. Na Sul-Americana teve um 7-0 que a gente precisa até ver, 6-0, um fora de casa. Teve alguém que meteu 5, só que ficou fora, né? Porque o outro meteu 7. Pois é, enfim, depois a gente vê isso aí. Mas aí eu acho que a partir de agora, ou melhor, a partir do sorteio, que o Flamengo do Pote 2 saberá contra quem vai jogar e qual o caminho, e sabendo seu adversário na Copa do Brasil. Tendo o Mundial e o Brasileiro, o Massinho está olhando, qual é o horário de Flamengo e Fortaleza, né? Fortaleza vem, a gente não sabe como, classificado ou não, arrebentado ou não, só sabe que vai jogar na quinta-feira. O Flamengo tem grandes condições, teria condição de fazer os 3 pontos e deixar Cruzeiro e Palmeiras ali perdendo ponto, empatando, seria o melhor dos mundos. Mas o Flamengo tem boas condições de terminar a pausa em primeiro no Brasileiro, por exemplo, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. Aí a minha questão é depois, é a pausa, é o Mundial. E levando em consideração que o Flamengo tem, de novo, porque eu falo pausa em aspas, porque o Flamengo tem vários jogadores para a data FIFA, mas vários, inúmeros,
Mais ainda depois do Ancelotti chegar no comando da seleção. Então a pausa do Flamengo é uma pausa de uma semana para jogar o Mundial, né? É isso que o Flamengo tem. Qual será o apetite do Flamengo na janela? Para mim essa é a grande dúvida. Porque para ter o nível de rendimento ou as opções que o Palmeiras tem de ficar trocando e não largar o brasileiro, ele precisa de reforço, por incrível que pareça. Talvez não jogadores super decisivos e nem jogadores de 30 anos, talvez jogadores com mais saúde, né? Então vamos ver como é que vai ser. É a primeira vez que o Felipe Luiz, o Boto e o Bap lidam com isso, com uma temporada. Eles não sabem o que é isso, não sabem, né? E tem mostrado na prática de não saber como é que é isso. Então tudo é muito novo, tudo é muito... Assim como a gente elogiou absurdamente o Felipe Luiz com méritos no domingo, ontem foi ruim, mesmo com a tropa de choque. Não dá para... O que eu concordo com a frase dele, mesmo com 11 jogadores infinitamente melhores do que os outros, se você não está bem mobilizado, preparado para o jogo, você vai ter dificuldade para ganhar. Talvez o torcedor do Flamengo, para ele seja novo isso. Basta colocar a tropa de choque em campo que o Flamengo, com o Maracanã cheio, vai ganhar. Não é bem assim. Foi uma... Mas isso é a responsabilidade dele também, Sim, né? claro. Então, quando ele fala depois do jogo contra o Palmeiras, pra mim é mais fácil pegar esse jogo, porque o jogador se motiva por si só. Pois é. Aí é um problema ele dele acabou confessando na entrevista algumas situações. Dá a flanela aqui. Ô, filho, que é a flanela. Aí, ó. Boa, Vessa. Qual é o seu objetivo na fase de grupos da Copa Libertadores? se O Felipe classificar e Luiz se se classificar em classificar. primeiro. Passar para a próxima O fase. Felipe Luiz foi isso que ele respondeu. Primeiro. O Flamengo passou, Tá. certo? O clube não está tratando como prioridade, sua diretoria e o Felipe disseram isso. Talvez se é certo ou errado, eu não sei. Mas eles falaram, nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. Sei. Se você está priorizando o Igualzinho brasileiro Corinthians. e passou isso para os seus comandantes, se você passou isso para o seu elenco absorveu isso. Aí eles pegam o Palmeiras no Allianz Parque e ganha de 2-0. E pega o Tátira, pior time da Libertadores, e faz 1-0 sofrido. Ah, isso pra mim... Então, me parece uma situação natural. E a partir de agora? Por que eu tô com a flanela? Boa. Os brasileiros, nós brasileiros, nos preocupamos demais com essa fase de grupos. Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, Sim, é verdade. as mesas redondas hoje estão assim. Vamos lá, bora para as oitavas. Não, mas e como foi o desempenho? Não interessa o desempenho. O River está nas oitavas, o Vélez está nas oitavas, vai lutar aí. Eles só querem saber do próximo. O primeiro objetivo foi conquistado. Se é certo ou errado, não sei. Eles analisam assim. Eles ignoram a maneira Certo. que você se comporta, quantos pontos. Aqui, quando você faz a quinta maior campanha... Puta, quinta maior campanha, hein? Não, meu amigo, você está classificado. Então, eu não vejo muito problema do Flamengo ter feito uma fase de grupos mais ou menos. A prova disso é o Palmeiras do ano passado. Quem que foi o melhor time da primeira fase, da fase de grupos? Palmeiras. Quem sobrou na fase de grupo? Palmeiras. Pegou nas oitavas, caiu. Tá bom, o que adiantou? Tá, beleza. tudo Nada. bem. Claro. Então, o que eu acho... Nada não. Nada. Caiu nas Não, oitavas. não, e daí? Mas você gerou receita, você ganhou jogos, você, pô... Então, assim... Então é melhor ficar fora. Daqui a pouco é isso. Eu vou esperar o ano passar. Por isso que eu não falei fora. Vamos preparar o ano pro Papai Noel. Não, por isso... Entendeu? É óbvio que lá na frente, mata-mata é outra história. É claro que é. É claro que esse argumento dos argentinos é válido. Entendeu? Pô, vou chegar, vou me classificar. Se eu tiver um jogo importante no meu campeonato aqui, eu vou jogar. Eu posso me classificar em segundo, não há problema. Não é essa a discussão para mim. A discussão é invalidar o que é feito na primeira fase para achar que lá tá tudo bem porque eu me classifiquei na Bacia das Almas. É melhor jogar mal. Tanto não tá que eles estavam com aquela cara depois do jogo. Você veja a cara dos caras. Agora, entendeu? vamos fazer outra provocação. Na segunda-feira a gente vai ver. Como é que você falou? Vai ser o sorteio, todo mundo, quando tiver... A hora que sair a bolinha do Flamengo, eu quero ver o dirigente que pegar o Flamengo. Sem reforços contratados, sem janela.
quem você teme mais pegar, o Botafogo ou o Flamengo, no mata-mata da Libertadores? Com esse time do Botafogo de Esse hoje? time, é. O Flamengo. Hoje, é? O Flamengo. Tá bom. Você Botafogo. não quer pegar o Botafogo? Por quê? Tem gramado sintético, tem laço de campeão, tem jogadores fisicamente fortes e sabe jogar essa competição. Mostrou ano passado. Eu acho o Botafogo... Os caras podem até mudar. O Flamengo pode contratar o não sei quem, porque sempre fica essa impressão. O atual campeão da Libertadores chama-se Botafogo, o time que ganhou da Universidade de Chile com 1 a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo, certo? Certo. Então o Botafogo é sempre Ganhou a colocado final lá. com 1 a menos. Exato, e ganhou a final da Libertadores com 1 a menos desde os 30 segundos. Não é pouco. Então o Botafogo hoje, no pote Mesmo 2, para mim é uma enfraquecido, assim? ameaça maior do que o Flamengo hoje por saber jogar a competição, simplesmente. Aliás, Botafogo que você fez eu lembrado o exemplo exatamente do que eu tô dizendo. Ele abre a Libertadores Sim, com perfeito, 2 derrotas. perfeito. Ele ia passar a maior vergonha Perfeito, da exato. história. Como aconteceu. Ninguém nem lembra com aquela Tudo campanha bem, maravilhosa cara, mas que isso faz é no bom. mata-mata. A discussão minha é essa. Isso é bom. Tá tudo bem. É bom. Não é. então, ó, Claro que não é bom. Então, ó, no pote 2, nesse momento, estão Botafogo, Faz Universitário, o papelzinho aí, Balá. De 1 a Flamengo, 8. Libertar, Atlético Pra Nacional gente e Cerro sortear aqui Porteño. pra ver o sorteio. O Arnaldo fala, se fosse para escolher um para não pegar, é o Botafogo. Flamengo. Eu sou o Flamengo, fácil. Também. Você, Massa. Ah, cara. Com esse histórico que o Palmeiras tem no Flamengo. É, o Flamengo mesmo. Pô, falou, deu um show aqui, agora é o Flamengo. Mas o que que tem? Eu o que tô eu tô repetindo, falando? Botafogo. Eu tô falando diferente. Pô, Ganhou o é Flamengo. brincadeira. Põe a flanela na cabeça. Ela tava saindo, agora ficou e permaneceu com você. É, pô, eu tô falando pra você, É cara. porque a Eu e campanha, o é porque Bala, passou não sei o quê, Flamengo. Não, mas aí, mas Respeito ao qual Botafogo, o problema? atual campeão Não, do eu torneio. Mas não Respeito o tem Botafogo. desrespeito nenhum, entendeu? Você tá fazendo uma média com o Botafogo aí? Ah, não, eu fui lá, A flanela com o Botafogo, ninguém passa a flanela no eu Botafogo. fui lá, e os caras falavam, aquele Arnaldo, hein? Eu falei, gente boa e tal. Aqui, Aí, ó, Flamengo é. tem 11, Universitário do Peru tem 8. É melhor pegar quem? Você entende o que eu tô dizendo? Não, Versa, mas aí você tá falando de sorteio, de Se o Fla- sorte. Se o Flamengo entendeu? tivesse 5 pontos você e o Universitário tá- cara, 12, eu preferia pegar o Universitário como O segundo. que você tá dizendo é pro cara se ferrar o ano inteiro pra pegar o dinheiro do 13º e viver bem. Não é, dá, não é é. óbvio que é isso, cara. Entendeu? Então o cara come, sei lá, passa necessidade o ano inteiro, entendeu? Não usa o dinheiro que tem, aí vem o 13º, aí ele vive tudo em 10 dias. É isso, essa mentalidade tacanha, pequena, que não pode você jogar uma competição e achar que tá tudo bem se você chegar ali pendurado, classificado, pendurado. É que agora tem que zera jogar pra tudo. ganhar, Eu cara. também tô com Não claro muda que nada. zera. Zera tudo. Acho Mas que Não era muda mesmo, nada. mudou bastante. Tanto que no Não, sorteio não não tem muda nem a nada, tabela da primeira fase, só tem os classificados. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, o debate aí. E aí, pegar o Flamengo é um bom negócio ou não, né? Isso foi um pouco do que rolou nesse debate lá na Band, onde eles puderam, no Band Esportes, né? Onde eles puderam analisar aí o que aconteceu, a classificação do Flamengo, passar em segundo, certamente. Não é bom pro Flamengo que vai pegar um time forte, um cabeça de chave ali, né? Um primeiro colocado. Como também pra eles. Acreditem se quiser. Ninguém tá querendo, o Flamengo passou em segundo, tá mal. Ninguém quer pegar o Flamengo. Coitado daquele que pegar o Flamengo, certamente terá mais medo do Flamengo do que o Flamengo dele. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que vocês acham. Comentem abaixo. Qual é o jogo que vocês gostariam do Flamengo nas oitavas? Flamengo e Palmeiras? Flamengo e River? Flamengo e Internacional? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!